Eu fiquei surpresa ao descobrir muitas coisas estranhas sobre o pastor Russell quando fiz uma pesquisa independente sobre ele. Aqui, no livro Finished Mystery, ele ensina que os batismos nas igrejas, no início feitos por Paulo, enchiam de fumaça o cérebro dos homens. Ele achava que se os cachorros tivessem uma cabeça igual à cabeça humana, o cachorro pensaria como homem. Deu conselhos de saúde que eram puro lixo. Por exemplo, ensinava que a apendicite era causada por mordidas de verme no cólon. Ele vendia um trigo chamado de milagroso a um preço nada milagroso para seus seguidores. Nenhuma dessas coisas é trazida à tona nesse livro. Não fizeram um trabalho honesto ao retratar seu fundador de modo nenhum. Estamos preparados para documentar que Charles Russell acreditava que ele era o canal de comunicação entre Deus e os homens. Ele até mesmo se autodenominava a boca de Deus. Está acreditado aqui no livro Finished Mystery, escrito após sua morte. Diz que Russell é encarregado do paraíso. Tradução do Novo Mundo. A Bíblia produzida pelas Testemunhas de Jeová, chamada Tradução do Novo Mundo, causou muita controvérsia. O livro dos Arautos afirma que é uma tradução literal que apresenta fielmente o que está nas escrituras originais e que todo o comitê de tradução era de ungidos espíritos cristãos, mas não revelaram seus nomes. Meu último marido, Bill, estava no quartel-general da Sociedade Sentinela, trabalhando na tradução do Novo Mundo. O ex-presidente Fred Franz foi o principal responsável por essa tradução. Não era doutor e muito menos erudito em grego, e só tinha cursado 2 anos da universidade. Não havia eruditos. Eu sei porque conhecia todos pessoalmente. A suposta tradução foi escrita para refletir a doutrina pessoal deles. E o livro dos Arautos não diz a verdade quando afirma que essa é uma tradução literal do grego original. O único grego original que conheço é George Ganges, do Comitê Secreto de Tradução. E ele não era erudito, disso eu tenho certeza. Ele mesmo me contou que antes de juntar-se a nós era cozinheiro em Columbus, em Ohio. O Dr. Bruce Metzger é reconhecido como um dos maiores tradutores da Bíblia do mundo. Dr. Metzger, a tradução do Novo Mundo é confiável para o estudo da Bíblia? O leitor leigo é totalmente enganado pela mostra de uma suposta erudição que essas pessoas introduziram nessa tradução. É uma falsa amostra de erudição. Deve ser chamada de não apenas uma versão em separado da Bíblia, mas em alguns aspectos uma perversão da Bíblia. Eles usam a palavra Jeová 237 vezes no texto do Novo Testamento e não aparece nenhuma vez em nenhum dos manuscritos gregos conhecidos. Eu não acho que essa seja uma erudição responsável. Mas ainda pior, em relação à pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo, tentaram todas as vezes que podiam denegrir o status de Cristo de eterno Filho de Deus para um ser criado. Chegam mesmo a distorcer o primeiro verso do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E está escrito Deus com D minúsculo. Isso é terrível. Dr. Metzger, o que acha da afirmação da Sociedade Sentinela de que a Bíblia de Johannes Grebers era uma tradução? Sim, essa tradução, eu anos atrás consegui uma cópia dela porque estava interessado em sua tradução do ponto dos manuscritos gregos que ele tinha usado. Johannes Greber, ou Griber, era um ex-padre católico. E depois de se casar com uma mulher que se autodenominava médium,
Ele teve a ideia de que traduziria o Novo Testamento de um jeito mais acurado se tivesse a ajuda de uma médium espírita. Quando a verdadeira fonte de Greber foi exposta por aqueles que estavam fora da sociedade, pararam de se referir a ele como um erudito. O interessante é que há provas de que eles sabiam desse envolvimento por pelo menos 30 anos. Essa atitude deliberada é encontrada em toda a história deles, apesar de nunca haver uma referência a isso no livro dos Arautos. Isso é franco? Isso é honesto?